Oi gente, tudo bem? Eu sou Gabriel Benzoni e esse aqui é mais um vídeo da série Descobrindo o Violão, um encontro entre história, teoria e prática. Esse projeto é viabilizado pelo PROAC, um programa de fomento à cultura feito pelo Estado de São Paulo. Nesse vídeo de hoje, a gente vai aprender sobre notas e intervalos musicais e como fazê-los no nosso instrumento. Não se preocupa se você ainda não está familiarizado com esse tema. Agora é hora da gente aprender sobre ele. Entender sobre esse tema das notas e intervalos musicais é muito bom quando você for tirar melodias ou mesmo criar acordes. E vai ser essencial caso você queira continuar se desenvolvendo na teoria musical. Queria lembrar também que esse vídeo está sendo acompanhado por um PDF gratuito, onde todo o conteúdo ensinado vai ser resumido e sistematizado, para que você tenha também em formato escrito. Para a gente começar a falar sobre notas musicais, é legal primeiro a gente lembrar de uma coisa muito simples, que a música é feita de sons, e é o jeito que a gente organiza os sons que faz a música. Os sons, eles têm 4 características super importantes, que a gente vai falar sobre agora. A duração de um som é o quanto um som se prolonga no tempo. Ou seja, imagina, por exemplo, um cachorro latindo, e agora imagina, por exemplo, um cachorro uivando. Esse segundo som, ele é mais longo do que o primeiro, que tem uma menor duração. O timbre é como que o som específico de cada fonte sonora. Ou seja, é o que faz você identificar se uma nota vem de um violão ou de um piano, por exemplo. Ou então, é o que faz você identificar quem é uma pessoa só pelo timbre de voz dela. A intensidade é o volume de um som. É o que a gente costuma chamar geralmente de alto ou baixo, né? Igual, por exemplo, imagine um sussurro, uma pessoa sussurrando. Esse som é bem pouco intenso, tem uma intensidade muito baixa. Diferente de um trovão, que é um som muito intenso. Mas a gente vai ver que na música, a gente na verdade usa alto e baixo para se referir a uma outra característica do som, a altura. A altura é o que nos diz se um som é agudo, como por exemplo de uma primeira corda do violão, essa bem fininha, tem um som bem fininho, ou grave, como a sexta corda do violão, por exemplo, que tem esse som bem grosso, né? Quando a gente fala de notas mais agudas, a gente está falando de sons mais altos. E quando a gente fala de notas mais graves, a gente está falando de sons mais baixos. Bom, agora sim, chegando nas notas musicais, elas são as diferentes alturas que a gente vai usar para fazer uma música, né? Uma melodia, uma harmonia e assim por diante. Então, por exemplo, se eu subir uma escala de Dó, eu vou estar indo das notas mais graves dela, das notas mais baixas, para as notas mais agudas, ou seja, as notas mais altas. Quando a gente toca notas diferentes, a gente está tocando intervalos. Os intervalos são as distâncias entre as notas, e eles têm um som diferente cada vez que essa distância muda. Por exemplo, entre Dó e Mi, a gente tem um som. E entre Dó e Sol, que é uma nota mais alta, a gente tem um som diferente, porque essa distância é maior. A gente vai dar nome para os intervalos musicais basicamente contando as notas da escala. Por exemplo, entre o Dó e o Ré, a gente vai dizer que a gente tem um intervalo de segunda. Entre o Ré e o Mi também. Já entre o Dó e o Mi, por exemplo, a gente tem um intervalo de terça. Porque se a gente contar as notas, Dó, Ré, Mi, a gente vai chegar numa terça. Entre o Dó e o Lá, por exemplo, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, a gente tem um intervalo de sexta. E assim por diante. Bom, a gente falou sobre como chamar os intervalos. Agora a gente vai entender sobre como medir eles. A medida que a gente usa na música é o tom. Então as notas têm diferentes tons entre elas. Porém, a menor distância entre uma nota e outra que a gente tem na música é de meio tom. Por exemplo, entre o Dó e o Ré, a gente tem um tom de distância. Porém, entre Mi e Fá, a gente tem meio tom.
Olha só, esses dois exemplos são segundas, não são? Do Dó para o Ré eu tenho uma segunda. E do Mi para o Fá eu também tenho uma segunda. Porém, essas distâncias são diferentes. Do Dó para o Ré eu tenho um tom, do Mi para o Fá eu tenho meio. Então, esse primeiro exemplo é chamado de segunda maior. E esse segundo exemplo é chamado de segunda menor, porque é uma distância mais curta. Os intervalos musicais chamados de maiores ou menores são os de segunda, terça, sexta e sétima. Já os intervalos de quarta e de quinta são chamados de justos, diminutos ou aumentados, mas a lógica é a mesma dos maiores e menores. Para a gente começar a tocar os intervalos no violão, eu vou mostrar uma primeira maneira de fazer a escala de Dó, e assim você já consegue encontrar as notas e os intervalos no instrumento. Mas lembrando que eu vou me aprofundar depois nesse tema da escala, no próximo vídeo aqui da série Descobrindo o Violão. Bom, para a gente começar a aprender aqui a escala de Dó, eu vou primeiro tocar uma vez ela para a gente escutar essa sonoridade, né, que ela tem. Para a gente começar a aprender ela, vamos falar primeiro da nomenclatura dos dedos, que vai facilitar a explicação. Então, o indicador da nossa mão esquerda vai ser o dedo 1. O dedo médio vai ser o dedo 2. O dedo anelar vai ser o dedo 3. E o dedo mindinho vai ser o 4. Para a escala de Dó, nessa região que eu vou passar para vocês, a gente nem vai usar o dedo 4, a gente vai usar esses outros 3 dedos. A gente começa então com a nota Dó, que vai estar aqui na quinta corda, lembrando que a gente conta as cordas de baixo para cima. Então a quinta corda é essa penúltima aqui, né? Quase a mais grave. Na terceira casa, então quinta corda, terceira casa, a gente vai apertar ela com o dedo 3 e essa é a nota Dó. A nota Ré vai estar na quarta corda solta. Então já na nota de baixo. A nota Mi vai estar na quarta corda, segunda casa, que eu vou apertar com o dedo 2. A nota Fá vai estar na quarta corda, terceira casa, que eu vou apertar com o dedo 3. A nota Sol vai estar na terceira corda solta. A nota Lá vai estar na terceira corda, segunda casa, que eu vou apertar aqui com o dedo 2. A nota Si vai estar na segunda corda solta. E a nota Dó, né, uma oitava acima, ou seja, a gente tem esse Dó grave e esse Dó agudo, né, que está uma oitava acima. Vai ser aqui na segunda corda, primeira casa. Esse nome oitava deriva da quantidade de notas entre uma e outra, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Então aqui a gente tem um Dó grave e um Dó uma oitava acima. Então, depois que você pegou essa escala, pratica um pouco ela. Uma coisa legal de fazer é tocar essas notas falando o nome, né? Então, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. E subir e descer um pouco ela, ou seja, ir do mais grave para o mais agudo, depois do mais agudo para o mais grave, e assim por diante, praticando para você ir encontrando esse lugar das notas, né? Você vai com o tempo e a prática se acostumando com esses lugares. Agora que você já sabe encontrar as notas no violão, vamos falar brevemente sobre as distâncias entre elas. Aqui na imagem que está aparecendo no vídeo, os tons vão ser representados pelos semicírculos e os semitons pelo chapeuzinho, né, esse acento circunflexo. Portanto, entre o Dó e o Ré a gente tem um tom de distância. Entre o Ré e o Mi também. Entre o Mi e o Fá a gente tem semitom,
Então essa segunda é menor do que as outras. Entre o Fá e o Sol, a gente tem um tom. Entre o Sol e o Lá, um tom também. Entre o Lá e o Si, um tom também. E entre o Si e o Dó, meio tom, o semitom. Do Dó para o Ré, a gente tem uma segunda maior, um tom de distância. Do Dó para o Mi, a gente tem uma terça maior, 2 tons de distância. Do Dó para o Fá, a gente tem uma quarta justa, 2 tons e meio. Do Dó para o Sol, a gente tem uma quinta justa, 3 tons e meio de distância. Do Dó para o Lá, a gente tem uma sexta maior, que são 4 tons e meio de distância. E do Dó para o Si, a gente tem uma sétima maior, que são 5 tons e meio de distância. Do Dó para o outro Dó, mais agudo, a gente tem uma oitava, que se completam 6 tons de distância. Eu vou fazer um exemplo aqui em que eu vou usar a nota Dó e a nota Mi. Por exemplo, então, se eu tenho Dó e Mi, eu tenho uma terça maior, que tem 2 tons de distância, por isso ela tem esse som. Se eu quiser uma terça menor, ou seja, 1 tom e meio de distância, eu preciso abaixar meio tom desse Mi. Como que eu faço isso no violão? Eu vou para a casa de trás, assim eu já vou estar abaixando meio tom. Então, ao invés de apertar a segunda casa, eu vou apertar a primeira. Então eu toco o Dó e essa nota. Essa nota, vejam bem, não é nem o Ré, que é a quarta corda solta, e nem o Mi, que é a quarta corda segunda casa. Essa nota que está entre essas duas é chamada de Mi bemol. Olha bem a diferença entre a terça maior e a terça menor. Essa lógica para encontrar os intervalos menores vai funcionar também com os outros intervalos da escala. Bom, gente, por hoje a gente fica por aqui. Meu nome é Gabriel Benzoni e esse foi mais um vídeo da série Descobrindo o Violão, um encontro entre história, teoria e prática. Esse é um projeto viabilizado pelo PROAC, que é um programa de fomento à cultura feito pelo Estado de São Paulo. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado.